No vídeo de hoje eu vou falar sobre o teste de 20 minutos que você pode fazer em cima da sua bike para descobrir qual que é o seu limiar de lactato, a sua frequência cardíaca de limiar e orientar os seus treinos de uma forma diferente. É depois da vinheta. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre treinamento para você que gosta de mountain bike, ciclismo de estrada e quer melhorar seu desempenho. A nossa playlist de treinamento aqui no canal já tem mais de 50 vídeos com muitos assuntos interessantes. Vou deixar o link aqui na descrição para você poder acompanhar todos. Hoje o tema é limiar de lactato ou frequência cardíaca de limiar, que é uma frequência que você pode descobrir, você pode saber a partir da realização de um teste de 20 minutos com a sua bike. A ideia para a gravação desse vídeo não foi minha, veio de vocês que acompanham aqui no canal, mais especificamente do Márcio. Márcio escreveu um comentário no nosso vídeo sobre zonas de treinamento, é o seguinte: boa noite, vídeo muito bom, por favor, só uma dúvida, essas zonas podem ser pela média da frequência cardíaca do teste de 20 minutos? Então vamos entender que existem duas coisas diferentes. Nesse vídeo que tem aqui no canal sobre zonas de treinamento, eu estou falando das zonas com base na frequência cardíaca máxima, né? E essa pergunta que o Márcio fez me motivou a gravar esse vídeo de hoje, que é o vídeo que eu vou falar das zonas de treinamento com base na frequência cardíaca de limiar, com base no limiar de lactato, que é aquele que a gente descobre com esse teste de 20 minutos aí que o Márcio comentou. Então, como realizar esse teste de 20 minutos e como saber qual que é a sua frequência cardíaca de limiar? É um teste muito simples, é um teste de campo. É claro que você pode fazer ele no rolo, você pode fazer numa bicicleta indoor, e você pode fazer também na bicicleta na rua, né? O terreno pode ser plano, pode ter subida. O importante é que você consiga o principal do teste, que são 20 minutos no maior esforço possível, tá? Ou seja, o melhor ritmo possível durante 20 minutos. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um aquecimento em cima da bike. Então, você vai subir na bicicleta, vai pedalar ali por 10, 15, né? Talvez até 20 minutos para aquecer o corpo, aquecer as pernas para começar o teste, tá? A parte importante do teste, na verdade, o teste já começa com o aquecimento. E você vai fazer, então, 20 minutos no maior esforço possível. Lembrando que para você registrar, né, isso no seu teste, você precisa de um ciclocomputador, né, que meça ali os seus batimentos. Você precisa de uma cinta cardíaca, né, que vai medir ali os seus batimentos e que seja capaz de medir os batimentos e dar o resultado da frequência cardíaca média no tempo do teste, tá? Se você tem um ciclocomputador que tenha botão de volta, né, o botão do lap, você pode fazer esse teste de maneira corrida. Ou seja, você ligou o ciclocomputador, começou o teste, e aí você fez lá o aquecimento. Quando você for começar os 20 minutos de esforço máximo, você aperta o botão lap, porque vai zerar, vai dar uma volta, né? E aí a próxima volta são os 20 minutos do teste. Então você vai pedalar 20 minutos no melhor ritmo possível. Quando encerrar os 20 minutos, você aperta o lap de novo, e aí vai começar a sua volta calma. Então você vai deixar a bicicleta com marcha leve, giro leve, para ir voltando os batimentos, se acostumar. E aí quando você parar a atividade, subir a atividade lá para o aplicativo do seu ciclocomputador ou para o Strava, né, você vai conseguir enxergar lá a segunda volta, né, que foi a volta do meio, que são os 20 minutos de esforço máximo para os 20 minutos, qual que foi a frequência cardíaca média naqueles 20 minutos. Se o seu ciclocomputador não tem botão de volta, então você vai fazer o seguinte: você vai fazer o seu aquecimento sem ligar o ciclocomputador, né? Quando você já tiver com o corpo aquecido, você vai ligar o ciclocomputador, fazer os 20 minutos no maior esforço possível, né? No melhor ritmo possível, vai parar o ciclocomputador, vai encerrar a atividade nesses 20 minutos e vai fazer a volta calma, né? Não vai terminar o teste ali de uma vez, vai fazer a volta calma descansando sem marcar, porque a gente precisa desses 20 minutos no melhor ritmo possível, no melhor esforço possível. Depois disso, a gente precisa acertar o resultado e para isso a gente precisa aplicar uma taxa de correção. Por quê? Porque a gente faz um teste de 20 minutos e o limiar de lactato, a frequência cardíaca de limiar, é uma frequência cardíaca média para o melhor esforço possível no tempo de 1 hora. Tá? Então, os próprios protocolos científicos mostram que a gente pode fazer o teste de 20 minutos, tá? Aplicar essa taxa de correção, que é de 95%, e ter o resultado
que vai ser equivalente ao teste de 1 hora. Eu já fiz isso com alguns atletas meus, né, que eu já treino comigo há mais tempo. Eu fiz o teste de 1 hora e fiz o teste de 20 minutos aplicando aí a taxa de correção e os dois testes deram o mesmo valor da frequência cardíaca de limiar. Então vamos supor que você tem um atleta que fez o teste de 20 minutos e nesses 20 minutos a frequência cardíaca média dele foi 155 batimentos por minuto. Se a gente aplicar a taxa de correção, 155 vezes 0,95, nós vamos encontrar aí 147 batimentos por minuto. Essa é a frequência cardíaca de limiar ou limiar de lactato desse atleta. E a gente vai ter aí as zonas de treinamento com base em percentuais desse limiar de 147, dessa frequência cardíaca de limiar. Então nós teríamos o quê? Nós teríamos a zona 1 de 0 até 119 batimentos, zona 2 de 120 a 129 batimentos, zona 3 de 130 a 137, zona 4 de 138 a 146, zona 5A 147 a 150, 5B 151 a 154 e a zona C de 155 até a frequência cardíaca máxima desse atleta. Essa minha atleta, por exemplo, que eu mostrei para vocês, a frequência cardíaca máxima dela é 165. Então a última zona dela é de 155 a 165. Se fosse um outro atleta com frequência cardíaca máxima de 170, 172, seria até a frequência cardíaca máxima desse atleta. Então eu estou colocando para vocês aqui agora, lado a lado, para essa mesma atleta, as duas formas diferentes de trabalhar as zonas de treinamento. De um lado, com base na frequência cardíaca máxima, em percentuais da frequência cardíaca máxima, e a dela é 165 batimentos. E de outro lado, com base no limiar de lactato, na frequência cardíaca de limiar. Aí você vai me perguntar, André, qual que é a melhor forma? Qual que eu utilizo para mim? Eu faço o teste de 20 minutos ou eu faço com base na frequência cardíaca máxima? Você tem que entender o seguinte, todas essas formas e muitas outras que existem, né, são baseadas em protocolos cientificamente validados. Então, a gente pode utilizar qualquer uma delas. Eu sempre indico que a gente utilize uma e se mantenha nela para a gente ter parâmetros de comparação, né? Eu trabalho com os meus alunos e atletas e com a grande maioria deles, sempre que eu posso, mais de 90%, eu utilizo as frequências cardíacas com base no limiar de lactato. Por quê? Porque é um sistema com base em um teste de desempenho. Outro ponto importante, o teste de limiar de lactato, como é um teste de desempenho, ele é mais sensível, por exemplo, ao destreinamento, né? E um pouco mais ao treinamento também. Então, se você fez esse teste no momento que você está muito bem condicionado e por algum motivo você ficou muito tempo sem pedalar, meses sem pedalar, passou por um processo aí de destreino. Quando você fizer esse teste novamente, é bem provável que você tenha um resultado um pouco diferente. Outro ponto importante sobre os testes, a gente tem que testar para ter parâmetros para o nosso treinamento. E a gente não precisa ficar testando sempre, fazendo teste todo mês, fazendo teste a cada 2 meses. Geralmente, a gente testa no início da temporada, aquele teste ali é um parâmetro para a gente seguir, né, com as zonas de treinamento ao longo da temporada. A gente só vai repetir esse teste caso alguma coisa muito extraordinária aconteça. Por exemplo, você passou por um período muito grande de destreinamento. Por algum motivo você ficou meses e meses, talvez anos, sem pedalar. Vai voltar a pedalar, né? Vamos fazer um teste novamente para ver se tem alguma diferença significativa. Caso contrário, você pode fazer esse teste uma vez por ano, né? Ou se você quiser, sei lá, uma vez por semestre, mas para balizar e para você seguir aí com os seus treinamentos, mesmo porque às vezes pode dar diferenças muito pequenas de 2 batimentos, 3 batimentos, né, no teste, que vai alterar um pouquinho as ondas, mas vai ser minimamente. Muito bem explicado, você tem 2 opções agora para definir suas zonas de treinamento. Ou um método baseado na frequência cardíaca máxima, nos percentuais da frequência cardíaca máxima, ou um método baseado nos percentuais da frequência cardíaca de limiar, do limiar de lactato, que é definido através do teste de 20 minutos. E agora eu quero saber de você. Você utiliza um desses 2 métodos? Qual deles? Qual você prefere? Escreve aqui para mim nos comentários. Vamos aí compartilhar as nossas experiências, como a gente sempre faz aqui no canal, e ajuda muita gente que está acompanhando e que quer saber cada vez mais sobre treinamento, sobre desempenho.
E se você que está aí treinando bastante, se dedicando em cima da bike, acha que é o momento de treinar com planilhas personalizadas, com análise de desempenho voltada para os seus objetivos, vai aqui na descrição desse vídeo e clica no link Treine Comigo. Lá você vai conhecer meu serviço de assessoria esportiva para ciclistas e vai ser um prazer ter você no meu time de alunos, no meu time de atletas. Um grande abraço e bons treinos!